Senhor presidente, senador Ivo Cassol, do nosso glorioso estado de Rondônia, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores dessa casa, senhoras e senhores. Tive a satisfação de participar nessa manhã, senhor presidente, no Palácio do Planalto, do lançamento do Plano Safra 2013-2014, feito pela presidente Dilma Rousseff. O evento, que representa um marco para o agronegócio nacional, demonstrou de forma inequívoca a importância deste setor para o Brasil e para também o desenvolvimento regional. Sobretudo, para a economia do país. O Brasil tem, nos últimos anos, demonstrado a sua pujança no setor agropecuário e o governo brasileiro tem feito o seu papel para difundir este vetor da economia. Não por acaso, a presidente Dilma Rousseff iniciou o seu discurso destacando a participação expressiva do agronegócio brasileiro na composição do crescimento anunciado do PIB no primeiro trimestre deste ano. Segundo dados do IBGE, tendo a maior alta desde 1998. O setor puxou o crescimento de 0,6% do PIB no primeiro trimestre deste ano, expandindo 9,7% em relação ao trimestre anterior. O agronegócio representa 1/4 de todo o produto interno bruto nacional e gera aproximadamente 35 milhões de empregos em toda a sua cadeia produtiva. Em 10 anos, a produção de grãos passou de 123 milhões de toneladas na safra 2002-2003 para 184 milhões de toneladas na safra atual. O valor da produção agropecuária, segundo palavras do ministro Antônio Andrade, ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento brasileiro, deve atingir neste ano 488 bilhões de reais. Este é o valor da produção agropecuária brasileira, 18% acima do que foi registrado no ano de 2012. O Brasil também, meus caros colegas, senadoras e senadores, o Brasil é referência na produção de aves, na produção de suínos, e as estimativas iniciais apontam para um crescimento de 6,6% na produção de carne de frango, atingindo 13 milhões de toneladas, enquanto que a de suínos deve aumentar 2,9% e alcançar 3,6 milhões de toneladas de carne suína somente no ano de 2013. Além de contribuir para o crescimento econômico brasileiro, o setor é fundamental para a balança comercial. Afinal, o saldo das operações, veja, senhor presidente Ivo Cassol, o saldo das operações nos últimos 12 meses bateu o recorde de 99,5 bilhões de dólares, com superávit de 83 bilhões de dólares. O superávit do agronegócio brasileiro dos últimos 12 meses, na balança comercial, aquilo que se vende e que se compra do exterior, para o exterior e se traz do exterior, importação e exportações, o superávit da balança comercial foi de 83 bilhões de dólares. O Brasil é o maior exportador mundial de café, de açúcar, de etanol, suco e carne de frango, além de ser o segundo em soja e carne bovina. E desta forma chegamos à extraordinária situação de que 1 em cada 4 produtos do agronegócio consumido
ou comercializados em todo o planeta é brasileiro. Em cada 4 produtos comercializados no planeta é brasileiro. E é bom se ressaltar que há poucas décadas o Brasil era um importador de alimentos. Hoje nós somos um grande exportador, não ainda o maior, mas nós somos hoje considerados o segundo maior produtor de alimentos e um grande exportador de alimentos para o planeta. Felizmente, senhoras e senhores senadores, o governo da presidente Dilma tem atentado para a importância estratégica do agronegócio nacional. E, mais uma vez, oferece ao país, no plano agrícola e pecuário, um plano agrícola e pecuário muito melhor do que apresentado no ano anterior, que já era bom. Fica evidente a atenção e a importância crescente do agronegócio. Quando a senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, ao discursar no evento, saúda a construção do Plano Safra 2013-2014 como sendo aquele que envolveu mais ministérios em sua elaboração. Em especial, a Casa Civil, chefiada pela ministra Gleisi Hoffmann, e também o Banco Central, o Ministério da Fazenda, foram aqueles que disponibilizaram estrategicamente os recursos anunciados pela presidenta Dilma Rousseff nessa manhã, na ordem de 136 bilhões de reais para financiar a safra 2013-2014. O maior da história, 18% superior ao período anterior e bem superior aos 20,2 bilhões liberados na safra 2002-2003, ou seja, quase 700% a mais em apenas 10 anos foi o valor agregado ao Plano Safra brasileiro. Senhor presidente, na verdade, a presidente Dilma Rousseff foi além. Disse que, se forem esgotados os recursos, ela assegurará o repasse do que mais for necessário. Espero que não venhamos a precisar, meu caro líder Wellington, mas se precisarmos, o governo federal já sinalizou que não faltará recursos para financiar o agronegócio brasileiro. E na próxima quinta-feira nós teremos ainda o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. E teremos ainda o lançamento do Plano Safra do Nordeste brasileiro, colocado muito bem pela presidente Dilma Rousseff. O plano abre crédito, este plano lançado hoje pela manhã, abre crédito para os agricultores de todo o país investirem na produção. O dinheiro pode ser usado para a compra de equipamentos agrícolas e melhoramento de infraestrutura nas propriedades rurais. Do total de 136 bilhões de reais, 97,6 bilhões vão para financiar o custeio e a comercialização. E o restante, 38,4 bilhões de reais, serão destinados a programas de investimentos. Aliás, a presidente fez questão de ressaltar que será ampliado o atendimento ao médio do produtor rural, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural saltou de 11,15 bilhões de reais para 13,2 bilhões de reais nesta safra, um aumento de 18%. A taxa anual média de juros foi mantida em relação ao Plano Safra anterior e ficou em 5,5%. Algumas modalidades específicas, porém, tiveram redução para 3,5% para aquisição de irrigação e estruturas de armazenagem, 4,5% para o médio produtor e 5% para as práticas sustentáveis. O Programa de Agricultura de Baixo Carbono, Programa ABC,
que incentiva práticas de agricultura sustentável, teve os recursos elevados em 32%, comparando-se com o plano anterior, saltando de 3,4 bilhões para 4,5 bilhões de reais. Isso mostra um comprometimento do governo federal com a sustentabilidade, com a redução da emissão de gases na camada de ozônio, principalmente pelas áreas degradadas no Brasil. E nós sabemos que temos em muito. O limite de financiamento de custeio por produtor foi elevado de R$ 800 mil para R$ 1 milhão e o limite para comercialização de 1,6 milhão para R$ 2 milhões. As cooperativas poderão acessar 5,3 bilhões de reais por meio dos programas de desenvolvimento cooperativo para a agregação de valor e a produção agropecuária, o Prodecop, e de comercialização de cooperativas agropecuárias, o Procap Agro. A taxa de juros anual para capital de giro foi reduzida das cooperativas de 9% para 6,5% ao ano. Dentre todas as boas novas, a presidente Dilma destacou também 3 pontos fundamentais no Plano Safra, dos quais 2 foram compromissos assumidos no lançamento do Plano Safra anterior. Foi anunciado pela presidente Dilma um novo Plano Safra para o semiárido, composto de 4 principais medidas, cuja finalidade é dar o tratamento mais adequado aos produtores rurais daquela região, em virtude das grandes adversidades climáticas que vêm afetando o Nordeste brasileiro nos últimos anos. O primeiro compromisso cumprido, no entanto, foi a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica, ANATER, que será, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vinculada à Embrapa, mas atenderá aos 2 ministérios ligados ao setor, Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sua função será ampliar e difundir os conhecimentos, a tecnologia e as melhores práticas entre todos os produtores rurais do país. Trata-se de iniciativa que poderá representar um aumento expressivo na produção, da produtividade e do bem-estar do produtor brasileiro. O outro compromisso assumido e cumprido merece destaque desse senador. Merece, meus caros colegas, desse senador, uma grande saudação e com entusiasmo, pois foi anunciada a disponibilização de 25 bilhões de reais nos próximos 5 anos para financiar a construção de silos com o objetivo de melhorar as condições de armazenagem e de escoamento da produção nacional. Nós vimos recentemente, numa revista de circulação nacional, que o Brasil perde, ano, 180 bilhões de reais pela ineficiência nos modais de transportes e na armazenagem, em comparação com a Argentina e com os Estados Unidos da América, levando em consideração uma produção a 2.000 quilômetros de um porto. Olha a diferença que nós poderíamos agregar ao produto brasileiro, 180 bilhões ao ano. Agora vem um programa de armazenagem que vai amenizar, e com os programas já instituídos, que estão em andamento para melhorar os nossos modais de transportes, eu tenho certeza que em poucos anos nós diminuiremos em muito essa diferença. E essa questão da armazenagem trata-se, senhor presidente, de uma antiga batalha deste parlamentar, que vê com grande avanço para o país a decisão tomada pela presidente Dilma Rousseff. Inclusive, participei de debates dentro do meu gabinete, junto com as entidades que representam o setor, falando inclusive com a Casa Civil e com demais integrantes do governo, atentando para a importância
do plano de armazenagem. Na safra de 2013, 2014, serão disponibilizados 5 bilhões para esse fim. O agricultor terá um prazo de 15 anos para o pagamento com juros de 3,5% ao ano. O governo promete ainda, senhor presidente, dobrar a capacidade de armazenagem da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, que receberá 500 milhões na próxima safra. Trata-se, enfim, de buscar solucionar o déficit que o país tem em quantidade de silos para armazenagem de grãos e, assim, evitar prejuízos causados pelos gargalos no escoamento da produção. Com muita satisfação, concedo uma parte ao senador, líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa, Wellington Dias. Meu caro senador Sérgio Souza, primeiro dar aqui o meu testemunho do trabalho e o apoio de Vossa Excelência, exatamente para que o Brasil possa se consagrar cada vez mais como o grande produtor de alimentos do mundo. A gente vê ali hoje, naquele evento, a emoção da presidenta e a animação do setor, quando ela citava ali o tamanho do crescimento. A gente teve um PIB que, na minha visão, tem que ser olhado para a situação que chegamos, de crescer em um ano inteiro 0,9%. No primeiro trimestre, 0,6%. Se for nesse ritmo, vamos pelo menos para 2,5% aproximadamente, o que mostra, ao contrário dos pessimistas, a retomada, né, do crescimento. Acho que o pior do impacto da crise mundial no Brasil passou. E ela citava exatamente o tamanho do crescimento do PIB específico da agricultura, não é, na casa de 17%. Então, isso é algo realmente especial, 5,7% em relação ao mesmo trimestre, né, do ano anterior. Eu quero aqui apenas ressaltar do que diz Vossa Excelência, um ponto. Acho que a área da armazenagem, do volume de recursos, tudo isso vai permitir a gente atingir realmente essa meta possível de 10 milhões de hectares, né, em produção, como o grande celeiro do mundo. Mas eu destaco aqui a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, como o grande responsável para transformar o Brasil. Eu acho que isso, tanto para os médios, né, a área de pesquisa, a Embrapa, enfim, tudo isso tem um grande impacto. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e parabenizar aqui toda a equipe da presidenta Dilma, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério, a Embrapa, Codevas, enfim, todos os órgãos que com certeza contribuem. É claro, aqueles que a gente muitas vezes não fala de bem, a Fazenda, o Planejamento, a Casa Civil, os que fazem com que toda essa operação seja possível dentro do nosso país. Eu espero que o Paraná continue crescendo e tenha certeza o nosso Piauí vai estar lá também dando sua grande contribuição para o Brasil. Muito obrigado. Já está dando, senador Wellington. Eu conheço as regiões produtoras do Piauí, tive a oportunidade de passar por lá no início desse ano e vi que as fronteiras agrícolas do Brasil estão muito além daquilo que nós imaginávamos ser possível há pouco tempo. Senhor presidente, a produção de grãos da safra que se encerra chegou a 184 milhões de toneladas, enquanto que a capacidade de armazenagem ficou em 145 milhões de toneladas, somado a armazéns públicos e privados, o que representa um déficit de estocagem de 39 milhões de toneladas. É importante, inclusive, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, destacar que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação recomenda que cada país tenha capacidade de armazenagem de pelo menos 20% acima da sua produção, o que, no caso do Brasil, equivaleria, em 2013, a 220 milhões de toneladas. Com os novos armazéns que devem estar todos prontos até 2020, o país poderá chegar próximo a esse patamar. Antes de encerrar, senhor presidente, não poderia deixar de exaltar
também o aumento de 75% em relação aos recursos disponibilizados para subvenção no ano passado no seguro rural. O montante passou de 400 milhões para 700 milhões de reais em subvenções. Enfim, senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje é dia de grande satisfação para a população agropecuária nacional. Não apenas pelas excelentes notícias anunciadas, mas a agropecuária nacional, não apenas pelas excelentes notícias anunciadas, senhor presidente, mas sobretudo, pela atenção e pela importância que dá o governo ao setor. Ganham com isso todos os produtores rurais do país e todos os brasileiros, que muito em breve poderão orgulhar-se de pertencer ao maior produtor e exportador mundial de alimentos, como todos os benefícios que esta condição nos trará. Porque a partir do momento que nós vamos diminuir o custo interno da produção, mais recursos vão ficar no interior deste país, mais empregos vão gerar, porque esses recursos eles são consumidos pelo comércio, pela indústria, pelo setor da construção civil, pelo setor da venda de móveis, eletrodomésticos, e nós sabemos que as cidades brasileiras, senhor presidente, não é diferente no Nordeste, não é diferente no vosso estado, o estado do Piauí. Nós sabemos, não é diferente em Rondônia, senador Cassol. As cidades do interior desse país, elas vão muito bem se a agricultura for bem. E aqui eu quero aplaudir a presidente Dilma, que tem feito o seu papel em disponibilizar cada vez mais recursos para o financiamento das safras brasileiras e com juros cada vez menores. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, parabéns ao senador Sérgio Souza.